Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luan. Eu vou gravar a resolução da lista 5, tá? É uma lista bem tranquila, tem 4 questões. Tem alguns detalhezinhos aqui que a gente tem que se atentar, que é um pouco chatinho de resolver, mas eu tenho certeza que vocês fizeram, tá? E vou deixar registrado essa uma resolução que pode assim ser igual a que vocês fizeram, ser diferente, né? A programação é isso, vai dar criatividade de cada um, certo? Então a primeira questão, assim, a primeira dica que eu sempre gosto de falar nas monitorias, né, é preste bastante atenção no comando da questão, certo? Pode parecer difícil, mas se você prestar atenção, você consegue resolver de uma forma bem tranquila. Então a primeira questão diz o seguinte: receba um número inteiro positivo na entrada e imprima os n primeiros números ímpares naturais, certo? A gente sabe que os números naturais são aqueles que são positivos, certo? Então, por exemplo, se o usuário digitar 5, o programa deve imprimir 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma estratégia que a gente vai utilizar nas próximas 3 questões, né? Que é um loop para a gente não ter que ficar executando a célula toda hora, tá? Então, primeiramente, vamos colocar aqui um while true, certo? Então, enquanto for verdade, qual vai ser a condição de parada? Então, os números naturais são números positivos, certo? Então, ou seja, meu laço ele vai rodar enquanto uma determinada variável atender a condição, certo? Então, vamos colocar assim: if not um número, que é o que a gente vai pegar do usuário ainda, maior que zero. Então, o que, que significa esse not? Certo? Ele vai fazer a negação dessa sentença. Então, por exemplo, enquanto o número for maior do que zero, ele vai rodar tranquilamente. Agora, a partir do momento que ele for igual a zero ou menor do que zero, ele vai encerrar o laço. Tá? Então, bem simples e bem objetivo. Então, receba um número inteiro positivo, ou seja, variável número, certo? Vai receber um número inteiro. Então aqui em Python a gente não tem uma tipagem específica. Quando a gente cria uma variável, a gente declara uma variável, a gente não define naquele momento qual é o tipo dela, mas a gente pode fazer uma transformação, tá? Então eu vou utilizar a função int para que o meu dado de entrada da função input seja inteiro, tá? Porque por padrão o input ele capta do teclado uma string, certo? Então vou colocar aqui uma mensagem para o usuário: digite um número, né? Um número inteiro positivo, tá? Só verificar se está gravando aqui, tá gravando, tá, beleza. Certo, então digite número inteiro positivo. A gente pode executar aqui essa célula, né? Até conectar aqui, não tinha executado antes. Opa, invalid syntax. Tem alguma coisa que não está certo aqui, algo de errado não está certo. Ah, tá, faltou 2 pontos, tá? E faltou colocar o break aqui, acabei esquecendo desse detalhe, tá? Então, ou seja, se o número for menor do que zero, menor ou igual a zero, ele vai finalizar o laço, tá? Faltou esse detalhe aqui. Beleza, então vamos lá. Então peguei o número, certo? Então a gente tem que imprimir os n primeiros números ímpares, certo? Então, ou seja, se eu digito 5, o programa vai imprimir 5 números inteiros ímpares, certo? Então, ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma variável n e eu vou dobrar o valor que o usuário vai digitar no teclado, tá? Vocês vão entender mais na frente o porquê disso. Então, número vezes 2. Então, eu tenho esse n aqui, certo? Que vai ser o dobro do número que o usuário vai digitar. Beleza? Então, eu vou criar uma variávelzinha aqui para o meu laço, que eu vou fazer, certo? Iniciar com 0. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto o meu contador ele for menor do que o n,
que é o dobro do número que o usuário digitou, como é que a gente verifica se o número é ímpar? Conforme o professor ensinou para vocês. Se meu contador dividido por 2, se o resto da divisão for igual a 1, é um número exatamente ímpar, certo? Faço um print aqui no count e após isso, né, eu acumulo mais um valor, beleza? Então assim que acontece. 5 é a quantidade de números ímpares que você vai renderizar. Para a gente conseguir utilizar, uma forma da gente conseguir utilizar essa função módulo de uma maneira tranquila, eu dobro o meu valor, ou seja, eu vou iterar, se o usuário digitou 5, eu vou iterar de 0 a 9, né? E aí o que acontece? Eu vou conseguir assim pegar os 5 primeiros números ímpares, certo? E assim sucessivamente. Então eu executo aqui, certo? Então digite o número inteiro positivo, 5, né? E aí ele printa 1, 3, 5, 7 e 9. Por exemplo, se eu digitar 10, aí ele vai colocar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Beleza? Então, é uma questão bem tranquila, tá? Essa foi a forma que eu resolvi ela. Deixa eu só encerrar aqui. Beleza? Beleza? Então, question 1 is over. Beleza? Então vamos lá. Questão 2. Escreva um programa, certo? Escreva um programa que receba um número inteiro positivo, olha só, mesma coisa da anterior, e verifique se é primo. Se for primo, imprima primo. Caso contrário, imprima não primo, certo? Então, o que é um número primo? Pense aí. Isso, exatamente. É o número que ele tem divisibilidade por 2, certo? Ou seja, até coloquei uma observação aqui. Números primos são aqueles divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Qual é o único número par que é primo? Isso, número 2, certo? Então, apenas o número 2 é o número par que é primo, porque ele é dividido por 1 e por ele mesmo. E assim sucessivamente. Então, é isso que a gente precisa fazer, certo? Então, a gente vai utilizar a mesma estrutura while true, if not número, tá? Para poder a gente continuar fazendo aquele esqueminha de executar e a gente só ir passando os valores sem precisar executar a célula novamente. Então, vamos montar a estrutura aqui. While true, certo? If not número maior do que 0, certo? Ou seja, se o número ele for ao contrário disso, ou seja, for menor ou igual a 0, eu finalizo meu laço. Beleza, galera? Então vamos lá. Número inteiro positivo. Então o número, tenho que garantir que ele é inteiro, conforme a gente já viu. Então vamos economizar tempo aqui, tá? Input, digite um número. Save. Então assim, eu vou fazendo aqui e vou explicando para vocês como que é a lógica aqui. A gente precisa primeiro verificar quantos desse número que o usuário vai digitar, quantos divisores ele tem. Se ele tiver 2 divisores, é número primo, tá? Então essa é a lógica. Então eu vou criar uma variável aqui para acumular a quantidade de valores, quantidade de divisores que ele vai ter, né? E aí, se for igual a 2, vai ser primo, como a gente vai fazer mais na frente, tá? Então eu vou criar uma variávelzinha de divisor, que ele vai iniciar em 1, divisor, isso. Que vai iniciar em 1, que é justamente a variável que a gente vai utilizar na nossa função módulo, tá? Vamos lá. Então, enquanto, fazer um laçozinho aqui. Enquanto meu divisor ele for menor ou igual ao número, ou seja, vamos lá. Se meu número ele dividido pelo divisor, se ele for igual a 0, se o resto da divisão for igual a 0, eu vou acumular nessa variável, certo? Ou seja, é uma divisão perfeita e eu posso assim colocar nessa variável, tá? E aí eu incremento a minha variável divisor.
mais igual a 1. Beleza? A gente pode fazer um print aqui para verificar o valor dessa variável. Opa, errando aqui. Print primos, tá? Pra gente ir verificando, conforme a gente for testando, a quantidade de divisores, né, que os números têm. Beleza? Ou seja, a gente já está aqui conseguindo dividir o número, certo? Por divisores, uma quantidade n de divisores, né? Que vai de 1 até, enfim, vai depender da quantidade que o usuário digitar em relação ao número. E aí agora a gente tem que verificar, ou seja, se o número tiver 2 divisores, ele é primo, tá? Então, ou seja, printamos a variável aqui. Então, se primos ele for igual a 2, eu vou printar número primo, certo? Se não, não primo, tá? Então, vamos executar aqui. Digite um número 2, primo, certo? Tá aqui, ó, quantidade de divisor. A gente poderia até colocar uma mensagenzinha aqui, né? Colocar assim, quantidade de divisores, tá? Colocar uma máscara aqui, ponto format primos. Deixa eu encerrar aqui, executar de novo, tá? Então, 2, deixa eu dar um espaço aqui, isso, agora vai ficar mais bonitinho, tá? Então, coloquei aqui, então, número 2, certo? Tá aqui, 2 divisores. Número 3, 2 divisores, né? Número 15, ó, não primo, porque 4 divisores, certo? Então aqui a gente já consegue acompanhar a quantidade de divisores que cada número tem e vai verificar se está certo ou não, ou seja, nesse caso está certo, né? 4 divisores no número primo, tranquilo? Então essa questão também, certo? Question 2 is over. Então vamos passar para a questão de número 3, tá? Então a questão de número 3, ela diz o seguinte, vamos lá, prestando atenção na questão. Escreva um programa que receba um número inteiro na entrada e verifique se o número recebido possui ao menos um dígito com um dígito adjacente igual a ele. Caso exista, imprima sim. Se não existir, imprima não. Tá? Aí tem esse exemplo aí, que vocês estão vendo aqui, né? Então, é porque eu acabei não deixando em negrito, mas, por exemplo, tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Então, não tem nenhum número igual adjacente. Já no segundo tem, o 5, 5. Então, é isso que a gente tem que fazer um script que seja capaz de conseguir identificar isso aqui. Então, primeiro, a gente precisa fazer a nossa estruturazinha lá para poder repetir, como eu tinha falado, né? Então, while true, if not número, maior que 0, break, certo? Beleza, então aqui já está safe. Então, vamos lá pegar o nosso número inteiro, do mesmo jeitinho que a gente já aprendeu, certo? Input, digite um número, beleza? Dá um espacinho aqui, certo? Como vocês aprenderam em sala, uma maneira, né? Não vou dizer a única, mas uma maneira que a gente pode, assim, percorrer um número é pegando esse número e transformando ele para string, porque a string nada mais é do que um vetor de caracteres, certo? Um vetor de chars. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar uma variávelzinha chamada número str, certo? E vai transformar esse número que o usuário digitar para string. Então com isso a gente vai conseguir percorrer com um laço de repetição e assim verificar se tem um número igual adjacente, certo? Um número adjacente que seja igual, beleza? Vou criar uma variávelzinha que eu vou chamar ela de yes, para se caso tiver, certo? Iniciar ela com 0. E meu countzinho aqui, nossa famosa variável
para acumular. Beleza? Então vamos lá. Uma coisa que é para o nosso script não bugar, a gente precisa fazer uma validação aqui, tá? Para a gente poder verificar o número que está ao lado, tem que ter uma certa quantidade de dígitos, não é verdade? Então, primeiro de tudo, a gente precisa garantir que esse número ele não é, por exemplo, de 0 a 9. Tem que ter pelo menos 2 dígitos. Então, se o tamanho do meu número STR for maior que 1, certo? For maior que 1, aí a gente vai fazer a manipulação. Beleza? Então vamos lá, colocar o nosso while, fazer o nosso laço. Então, enquanto o contador for menor do que o tamanho do meu número, que agora não é mais apenas um número inteiro, mas sim uma string, certo? Enquanto meu contador for menor do que o tamanho da string menos 1, eu vou já explicar esse menos 1. Vamos fazer o quê? Se o meu caractere, que no caso posição 0, vamos levar em consideração isso, número str, certo? Se o primeiro caractere, por exemplo, começa com 0, ele for igual ao conseguinte, né, ao próximo dele, número str, certo? Count mais 1, a gente vai acumular nossa variável, ou seja, tem, né, não é mesmo? Existe um número ali que são iguais, né? Números adjacentes que são iguais. Beleza? Aí, após isso, eu incremento meu acumulador para o meu laço percorrer tranquilamente. Colocar aqui mais igual. Certo? Mas a gente pode colocar também, por exemplo, se caso não existir, a gente pode também mostrar uma mensagem para o usuário. Então, print não há um número adjacente. Beleza? Então aqui a gente já está fazendo a verificação se há um número adjacente que seja próximo, né, igual. E agora a gente tem que fazer o quê? Mostrar para o usuário se printar o sim ou não, né, digamos assim. Então vamos lá. Então, ou seja, se a nossa variável que a gente utilizou for maior ou igual a 1, né? Ou seja, porque existe. Beleza? Caso contrário, não existe. Então, uma questão também que é bem tranquila. Se vocês estiverem ouvindo esse barulho é porque eu tenho um teclado mecânico, tá, pessoal? Então, por favor, não estranhe. Beleza? Então, vamos executar o script aqui. Então, digite um número. Por exemplo, se eu colocar o número 1, ó, não é um número adjacente, printou não, né? Enfim, porque ele não é maior do que 1. Você só tem um dígito. Se eu colocar o 10, não. Se eu colocar o 11, sim. Beleza? Tem números adjacentes iguais. Vamos colocar esse aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Então, sim. Beleza? Então é uma questão bem tranquila. Certo? Então vamos pular para a próxima, para a última questão, que essa aqui é uma questão que requer mais do que a costumeira atenção de vocês, tá? Question 3 is over. Então vamos para a questão de número 4. Escreva um programa que calcula as raízes de uma equação de segundo grau. O programa deve receber os parâmetros A, B e C da equação, certo? Que todo mundo conhece aí. Imprimir o resultado da seguinte maneira. Então tem essa questãozinha aqui. Quando não houver raízes reais, imprima. Esta equação não possui raízes reais. Quando houver apenas uma raiz real, a raiz desta equação é x. Né? Tá, onde x é o valor da raiz. Quando houver duas raízes reais, imprima. As raízes da equação são x e y, certo? No caso, são as duas. E tem uma outra questão também. Além disso, no caso de existirem duas raízes reais, elas devem ser impressas em ordem crescente, tá? Então a gente tem que ordenar as raízes. Então vamos organizar o raciocínio aqui.
tá? Vamos primeiro esquematizar. Eu coloquei aqui, para facilitar pra gente, vamos até aqui, tá? Eu coloquei uma colinha aqui para nós. Números reais. Então, o que está dentro desse conjunto? O que é subconjunto dos números reais? São os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tá? Então, eu coloquei os exemplos aqui. Posteriormente, eu posso disponibilizar esse notebook para vocês, tá? Sem problemas. Para vocês acompanharem melhor, né? Enfim, querer executar o notebook. Então, esses são os números reais. Então, é isso que a gente precisa se atentar. Beleza? Então, vamos lá. Qual o critério que a gente deve adotar para poder conseguir imprimir essas mensagens aqui da maneira correta? Então, vamos pegar a base matemática. Eu coloquei aqui para facilitar para a gente. Qual o critério? Nenhuma raiz real quando o delta for menor que zero. Então, quando o valor de delta, né, que é o b quadrado menos 4ac, for negativo, não existe nenhuma raiz real. Certo? Números complexos existem, mas isso é outra atividade. Uma única raiz real quando o delta for igual a zero. Duas raízes quando o delta for maior do que zero. Tá? Então esse é o critério que a gente vai adotar para montar o nosso script. Beleza? Então aqui a gente vai fazer sem o while, tá? Vamos fazer só executando as células mesmo. Depois eu posso adaptar para rodar eternamente, né? Até a gente digitar zero. Então vamos lá, a gente precisa primeiro pegar as nossas variáveis, né? Que é A, B e C, certo? Então, lembrando que números reais, então eu tenho que pegar eles como sendo float. Então, float, tá, faltou aqui input. Input, digite o valor de... colocar maiúsculo para ficar mais legal. E float input. Digite o valor de B. C float input. Digite o valor de C. Tá? Então a gente vai pegar aqui do usuário. O usuário vai informar essas três variáveis para nós, né? Beleza. Então aqui a gente já está pegando as variáveis dessa equaçãozinha que todo mundo conhece. Certo? Então vamos lá. Então o que a gente faz quando já tem já tem acesso, né? Ou entende as três variáveis, a gente calcula o delta. Beleza? Que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então vamos lá. Então delta é igual a quê? Existe um método para a gente poder fazer exponenciação aqui, certo? Utilizar base expoente, que é a função poll. Então, poll, primeiro argumento é a base, no caso é o b, e o segundo é o expoente, que no caso é o 2, tá? Então, poll b2 menos 4 vezes o a vezes o c, certo? Então, aqui a gente calcula o nosso delta. Opa, não, esse aqui não. Isso. Vamos printar aqui o valor do delta, só pra gente verificar quando que tá dando, tá? Alerta, Y, saindo do modo narrador. Opa, abri sem querer aqui. Beleza, então tá aqui, né? Só ver se não parou a gravação. Não, tá aqui. Problemas técnicos no meio da gravação. Vamos lá. Tá, vamos colocar aqui um valor... deixa eu ver, 5, menos 6 e 14. Ó, deu menos 44. Então, ou seja, não há raízes reais para esse tipo de caso, tá? Então, ou seja, é isso que a gente tem que se atentar. Por isso que a gente calculou o delta primeiro. Beleza? Então, vamos lá. Calculamos o delta, agora a gente vai fazer o nosso if padrão, certo? Então, se o delta ele for maior do que zero, maior do que zero, aí a gente vai realizar os cálculos que a gente já está acostumado a fazer. Beleza? Porém, se o delta
ele for igual a zero, significa que existe uma raiz real, certo? E else, né, ou seja, é menor do que zero, a gente pode printar aqui para o usuário, né? Não, nenhuma raiz real, melhor dizendo, né? Raiz real, beleza? Então, tá aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, delta é maior do que zero. A gente calcula as duas raízes, certo? Lembra lá do que diz a questão? Além da gente calcular as raízes, a gente precisa ordenar. Ou seja, uma vai ser maior do que a outra. Ordenar em ordem crescente. Esse é o detalhe, tá? Então a gente vai criar aqui duas variáveis que eu gosto bastante de utilizar. Maior igual a zero, menor igual a zero. Bem tranquilo. Poderia fazer uma forma direta, mas aqui a gente vai utilizar variáveis, tá? Lembrando que existem N formas de fazer isso aqui. Então vamos lá. Então meu x uma linha é igual a quê? Certo? É igual a... Ah, tá. A gente tem que importar uma biblioteca, beleza? Que é para a gente poder utilizar a função de raiz quadrada, que é a biblioteca math. Então, import math, certo? Então, import math. Beleza? Então, x uma linha. O que a gente vai fazer? Na matemática, existe na programação também, que é a ordem de precedência. Só que aqui, no que diz respeito a operações de divisão e multiplicação, por exemplo, é interessante que a gente separe por parêntese, para que o código não faça o cálculo de uma maneira errada. Então, a primeira parte do nosso cálculo, a gente vai colocar um parêntese, tá? Então, eu vou colocar um outro parêntese, certo? Dentro do parêntese, eu vou colocar o quê? Nosso cálculo, né? Menos b, mais, ou seja, a raiz quadrada, certo? Do delta. Então, math.sqrt, que é a função de raiz quadrada, do delta. Beleza? Isso aqui vai ser o quê? Ah, peraí. Tá, aqui fora. Então, dividido, certo? Por 2 vezes o A, certo? Que é da nossa fórmula lá. Então, aqui é o x duas linhas é basicamente a mesma coisa, só muda um sinal. Só vou repetir aqui para não perder tempo. Colocar um menos aqui. Beleza? Então, aqui a gente já está calculando nossas raízes da nossa equação, certo? E agora a gente precisa ordenar elas. Então, ou seja, se o x uma linha for maior que o x duas linhas, maior recebe x1, menor recebe x2. Tranquilo? E aí eu posso colocar uma exceção, obviamente eu tenho que colocar, ou seja, se o x1 não for maior que o x2, então é ao contrário, certo? Então, maior igual a x2, menor igual ao x1. Tá? Quando a gente trabalha com duas variáveis, esse método aqui é bastante interessante. Beleza? E aí, depois que eu fiz essa verificação, eu posso printar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, eu posso colocar aqui, né? As raízes da equação são... Opa, se apertou aqui sem querer. São masca e masca, certo? Essa função todo mundo deve conhecer já, que é a ponto .format. Bastante útil quando a gente utiliza o print. Maior, certo? Crescente, do menor para o maior. Belezinha? Então, feito isso, a gente calculou aqui as raízes para uma variável. Para duas raízes, melhor dizendo, certo? Agora a gente vai para apenas uma raiz, que quando delta é igual a zero. Certo? Então eu posso printar aqui direto apenas uma raiz real, certo? Eu posso até realizar a impressão, melhor, o cálculo dessas duas aqui, até mesmo para validar que as duas de fato são iguais, né? Ou seja, existe apenas uma raiz real porque o resultado final sempre vai ser o mesmo. Querem ver? Vamos colocar aqui, olha. Então, quando a gente for testar, vamos lá, as raízes, ou melhor, a raiz, né, da equação
Mas eu poderia só pegar aqui, né? Pera aí, vamos economizar tempo aqui. Isso, é que eu só altero x uma linha, x duas linhas, tá? Então, ou seja, sempre vai ser um valor que ele vai ser igual, beleza? Tá, feito isso, terminamos, beleza? Então, vamos executar aqui. Então, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui de raiz, pra gente poder testar. Aí fica bem tranquilo para validar. Deixa eu só achar aqui. Certo? Vamos testar os três casos. Que aí vai ficar bem mais tranquilo. Certo? Então, por exemplo, quando o meu A é igual a 1, o B é igual a menos 4 e o C é igual a 5, certo? Nenhuma raiz real, porque o delta é menor que 4. Beleza? Então aqui já funfou. Quando o meu delta ele foi igual a 0, então outro exemplo, quando o meu A é igual a 4, o meu B menos 4 e o meu C 1, delta é igual a 0, e olha só aqui, o mesmo resultado. Claro que a gente fazendo no papel e caneta, vai dar lá uma fração, mas aqui o Python ele faz o cálculo direto, por isso que aparece meio, né? 0,5, melhor dizendo. E quando o meu delta for maior do que 0, executar de novo. Quando o meu A é igual a 1, o meu B é igual a menos 5, o meu C é igual a 6. O delta é igual a 1. As raízes são 2 e 3 de forma ordenada. Beleza? Então a gente conseguiu resolver as questões da lista, questões bem tranquilas. Tenho certeza que vocês conseguiram sair bem, tá? E até a próxima. Até mais.